Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 7, o Centro Transcendente e Integridade da Psique. Vamos falar sobre o arquétipo do si mesmo. Esse capítulo, ele é muito importante porque o arquétipo do si mesmo, ele é um arquétipo que Jung chegou após um período chamado confronto com o inconsciente. Se vocês voltarem no tempo comigo, a partir do rompimento com Freud, por volta de 1913, Jung mergulha no inconsciente e vai trazendo aqueles conteúdos, aquelas imagens e fazendo suas escritas e seus desenhos que estão no livro vermelho. Através da imaginação ativa, através das fantasias, do mergulho no inconsciente, ele vai produzindo todo esse conteúdo falando sobre os arquétipos, sobre essa camada mais inconsciente da psique. E aí, a partir de 1916 e 1918, Jung já estava com 41 anos, já passaram 5 anos do rompimento com Freud, e ele continua na sua busca, no seu trabalho de conhecimento, de autoconhecimento. E o que acontece? Ele continuava fazendo as imaginações ativas, usando yoga para manter o equilíbrio emocional, fazendo meditação, ludoterapia, imaginação ativa, usando as técnicas expressivas, seja através de desenhos, de pinturas, de esculturas, porque Jung gostava também de esculpir na pedra, na madeira. A partir de 1916, ocorre um incidente quando ele está na sala da sua casa, a campainha toca, ele vai atender e não havia ninguém. Daí a poucos minutos, a campainha toca novamente, a empregada vai abrir a porta e não havia ninguém, mas estava balançando, a campainha estava realmente se movendo. E a empregada olha para Jung, assim, assustada, sem saber o que estava acontecendo, e foi nesse dia que Jung, então, faz a escrita do texto Sete Sermões aos Mortos, que foi assinado pelo antigo mestre gnóstico Basílides. O que acontece? A psique de Jung aceita esse diálogo com esse mestre gnóstico Basílides e ele faz a transcrição desse conteúdo, que levou 3 dias para esse texto ficar pronto. Também há um outro fato que durante o período da Primeira Guerra Mundial, Jung sempre fazia desenhos circulares para ver como é que ele estava psiquicamente, emocionalmente. Esses desenhos ele chamou de mandalas. E essas mandalas faziam com que ele verificasse a cada manhã como é que ele estava, como é que o centro, a organização emocional e psíquica dele estava. Por volta de 1928, o Jung teve um sonho que está transcrito aqui na página 141. Esse sonho foi o seguinte. No final teve um sonho, está aqui no último parágrafo da página 141. Conta-se o seguinte: no final teve um sonho em que se encontrou sozinho na cidade inglesa de Liverpool. Estava caminhando pelas ruas com um grupo de amigos suíços numa noite chuvosa e não tardaram em chegar a uma vasta praça onde desembocavam muitas ruas. Os quarteirões da cidade estavam dispostos radialmente em torno da praça, no centro do qual havia um lago com uma pequena ilha. Embora toda a área circundante estivesse mergulhada na escuridão, essa ilhota estava brilhantemente iluminada. Nela se erguia uma árvore solitária, uma magnólia repleta de flores avermelhadas. Seus companheiros pareciam incapazes de ver a bela árvore, mas Jung sentia-se arrebatado pela beleza da árvore em flor. Mais tarde, ele interpretou esse sonho com o significado de que lhe tinha sido propiciada uma visão do centro, ou si mesmo, uma imagem de sobrenatural beleza que está localizada no lago da vida. Dessa experiência onírica, escreve ele, resultou uma primeira e vaga ideia do que deveria ser o meu mito pessoal. Nessa passagem fundamental, Jung declara ser o si mesmo o centro do seu mito pessoal. Mais tarde, concebê-lo-ia como o arquétipo primordial, o uno,
do qual, em última instância, todos os outros arquétipos e imagens arquetípicas derivam. O si mesmo é o centro magnético do universo psicológico de Jung. Sua presença atrai a agulha da bússola do ego para o norte verdadeiro. Então, esse sonho, juntamente com todos esses fatos que eu acabei de contar, que foram acontecendo no período de 1913 até 1918, são fatos que foram acontecendo na trajetória, na vida de Jung, que fizeram com que ele chegasse à conceituação do si mesmo, desse arquétipo principal, e associasse, né, esse arquétipo principal ao seu mito pessoal. Então, quando a gente pensa nesse arquétipo do si mesmo, esse arquétipo ele concentra a totalidade. Todos nós nascemos desse arquétipo principal, desse si mesmo. E o nosso ego, através do movimento da centroversão, ele vai se desprendendo desse arquétipo do si mesmo e vai em direção ao mundo, né? Em direção ao externo, às conquistas, às batalhas do dia a dia. E é muito interessante observar que esse movimento, coincidentemente, aconteceu também com Jung. Ele, durante uma fase da vida, vivenciou a busca, né, da carreira, de se formar, de se consolidar como profissional. E em um determinado momento, após o rompimento com Freud, ele vai fazer esse movimento no sentido de buscar uma interiorização, em busca do seu mito pessoal, do que realmente ele nasceu para ser, qual era a razão, o seu sentido, o seu daimon. E é muito interessante ele dar essa nomenclatura ao mito pessoal, ao si mesmo, como esse centro, essa essência, que é comum a todo ser humano. Todos nós temos esse si mesmo, esse self, esse lugar, essa essência que traz lá dentro a sua trajetória, o que você vai se tornar, o porquê, o para quê, na verdade. Quando a gente pensa em termos de si mesmo, o para quê? Para que você está aqui nessa vida, nessa trajetória, lutando, buscando, né? Para que caminho você está indo? Mais adiante, em 1951, Jung publica o livro Aion, e esse Aion é o nome de um deus que governa o calendário astrológico e, por conseguinte, o próprio tempo. Nesse livro, tem 4 capítulos onde Jung faz meio que uma revisão da sua teoria. Ele vai falar num capítulo sobre ego, no outro sobre sombra, depois sobre ânima, ânimos, depois sobre a teoria do si mesmo. E aí ele vai dizer o seguinte: cada indivíduo humano é portador de uma impressão do arquétipo do si mesmo. Este é inato, é dado. O si mesmo, ele gera símbolos compensatórios de integração, quando o sistema psíquico corre o perigo de se fragmentar. Então, quando você estiver no limiar entre a sanidade e a insanidade, o arquétipo do si mesmo, numa tentativa de equilíbrio homeostático, ele vai mandar símbolos compensatórios para ajudar você a se reorganizar. A tarefa do si mesmo é manter o sistema psíquico unido em equilíbrio. A sua meta é a unidade, ou seja, é manter esse sistema psíquico funcionando com qualidade, né, com saúde, numa homeostase e equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. Aqui o autor cita vários símbolos do si mesmo: lagos, montanhas, círculo, quadrado, estrela, o número 4, pedras preciosas, diamantes, safiras, castelos, igrejas, enfim. Tem a descrição aqui de vários exemplos do que seria esses símbolos do si mesmo, que são produzidos através da imaginação, através dos sonhos, através das fantasias na psique de uma pessoa que, por alguma razão, esteja nessa busca de autoconhecimento, tentando se encontrar. E na página 152, no último parágrafo, nós temos aqui um fechamento que o autor dá, que eu acho que vale muito a pena a gente ler. O sistema psíquico como um todo consiste em muitas partes. Pensamentos e imagens arquetípicas situam-se num polo do espectro, as representações de pulsões e instintos no outro extremo.
E entre os dois encontra-se uma vasta quantidade de material pessoal, como memórias esquecidas e relembradas, e todos os complexos. O fator que ordena todo esse sistema e o mantém unido e coeso é um agente invisível chamado si mesmo. Este é o que cria os equilíbrios entre os vários outros fatores e os ata numa unidade funcional. Em suma, o si mesmo é o centro e cabe-lhe a tarefa de unificar as peças. Mas faz isso a uma distância considerável, como o Sol influenciando as órbitas dos planetas. A sua essência situa-se além das fronteiras da psique. É psicóide e estende-se a regiões para além da experiência e do conhecimento humanos. Nesse sentido, Jung diria que o si mesmo é infinito. Pelo menos não podemos dizer com base em provas empíricas onde se localizam suas bordas. Isto foi o mais longe que Jung avançaria, conforme assinala em sua autobiografia, mas é certamente uma boa distância. Então, aqui nesse capítulo tem várias coisas que são muito interessantes e que exigem uma análise bem mais profunda do que esse vídeo pode comportar. Então, eu oriento que vocês procurem ler com bastante atenção e qualquer dúvida podem mandar mensagem sinalizando que eu volto e explico. Eu procurei nesse vídeo fazer uma condensação das informações que são mais importantes para que vocês possam compreender um pouco do que é essa essência, esse arquétipo central, que é tão importante no desenvolvimento da nossa psique, que nos acompanha e que é o centro catalisador, que organiza a nossa psique. E que quando não há equilíbrio, há um desequilíbrio entre consciente e inconsciente, nós temos os sintomas, nós começamos a adoecer. Por isso da importância de trazer, contextualizar para a nossa realidade, para a nossa vida cotidiana, esses conteúdos. Porque quando a gente fala de ânima, ânimos, de ego, de si mesmo, de todos esses arquétipos da personalidade, pode para muitas pessoas soar como uma coisa meio abstrata, distante. O que eu queria deixar sinalizado aqui é que não, a psicologia analítica, ela tem uma influência na nossa vida e no nosso dia a dia muito concreta, ao contrário do que se pensa, do que parece ser. Então, na nossa lida diária na clínica junguiana, é muito nítido a gente conversando com o analisando, observar o que está acontecendo, o equilíbrio, o desequilíbrio, a dança desses arquétipos ali no setting terapêutico, de como que a intervenção do analista muitas vezes pode contribuir para ajudar o analisando a voltar para o seu eixo, a conseguir novamente tomar o leme da sua vida e ir em direção à sua jornada, ao seu processo de individuação. No próximo vídeo nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o processo de individuação. É o capítulo 8. Espero vocês.